Boa noite, a paz seja contigo, amém. É uma honra, é um privilégio de mais uma noite poder estar ministrando a palavra do bom mestre, amém. Estamos aqui, aleluia, já em pé com a nossa Bíblia em nossas mãos. E se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, abra ele, amém, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, também para a nossa meditação. Vocês que estavam nos aguardando, nos esperando, neste momento tão precioso, amém? E vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus venha blindar teu coração aqui nesta noite, amém? E vocês que já são inscritos neste canal, também seja abençoado, amém? Continue conosco, amém? E continue compartilhando a palavra de Deus, que venha chegar a milhões e milhares de pessoas que precisam aprender mais um pouquinho com Deus, amém? Quem encontrou a palavra do bom mestre, diga amém. Amém. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, gostaria que os irmãos pudessem ler juntamente comigo esse versículo tão lindo e maravilhoso, amém? Vamos ler comigo então, 1, 2 e 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, amém? Glórias a Deus. Por gentileza, encurva a sua cabeça, por reverência, por respeito, feche os teus olhos, amém? Entre em comunhão com Deus. Talvez você que está me ouvindo ainda não sabe orar, não sabe falar com Deus, mas do seu jeitinho, do jeito que você entende, amém? Fale com Ele. Ele quer te ouvir, Ele quer te responder, Ele quer te abençoar você aqui nesta noite. Parece que ninguém está te vendo, humanamente falando não, mas o Senhor nosso Deus, que tudo vê, que tudo conhece, está contemplando a sua vida nesta noite, viu? Hoje Ele vai entrar onde o homem não pode entrar. Hoje Jesus Ele entra em cena, aleluia, na sua vida e vai começar a trabalhar, começar a pelejar pela tua vida. Você acha que Deus se esqueceu? Você acha que Deus nem se lembra mais de ti? Mas nesta noite Ele vai provar para ti o quanto tu é amado, amada por Deus. Visita, Senhor, esses milhares de ouvintes, meu Pai, que estão inscritas nesse canal, e aqueles, meu Deus, que ainda não se inscreveram, mas não perde, Senhor, o momento da palavra, o momento onde Deus irá falar com teus filhos, fala conosco de uma maneira tremenda, acalenta, Senhor, esses corações, meu Deus, que está passando, meu Pai, por turbilhões de pensamentos, achando que Deus não se lembra, ou que Deus esqueceu, aleluia, que talvez Deus esteja em silêncio, mas Deus vai mostrar para você que até mesmo no silêncio Ele não deixa de trabalhar, até no silêncio Ele faz milagre acontecer, até no silêncio, aleluia, o nome dEle vai ser glorificado, exaltado, aleluia, para todos sempre. Pai, me usa, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus, eu lhe peço, Pai, enquanto eu estivesse ministrando a tua palavra, envia, Senhor, meu Deus, o teu anjo, coloca o teu anjo à direita da tribuna, põe o teu anjo à esquerda, coloca o teu anjo lá no portão, Senhor querido, meu Deus, eu creio que nós não estamos sozinhos nesse recinto, eu sei, meu Pai, que coisas lindas e maravilhosas o Senhor já está fazendo, não somente por nós que estamos aqui, mas por milhares de ouvintes que estão me acompanhando nesta live, ao vivo, e também os moradores também daqui próximo, Senhor. Fala, Senhor, de uma maneira linda e de uma maneira toda especial. É que lhe pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, se assente, amém. Vai sentando, vai dando glória a Deus, amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus.
maravilha, amém? O tema aqui nesta noite é o seguinte, presta atenção, um tema que eu estava pedindo para o Senhor, né? Porque antes de chegar aqui, eu já estava pedindo ao Senhor uma ministração, uma palavra, e hoje Ele colocou o seguinte, o silêncio de Deus, amém? O silêncio de Deus, irmãos, não sei se vocês já passaram por isso, mas o silêncio muitas vezes na nossa vida dói, amém? Então o tema é o silêncio de Deus. Por quê? Às vezes Deus se cala. Por que às vezes Deus se cala na Bíblia? Amém? Vamos lá então, irmãos. Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo para tudo. Amém? Até para falar conosco aqui nesta noite. Amém? Todo crente, querida igreja, ele passa, aleluia, por tempos quando não ouve a voz de Deus. Mas esta fase, irmão, não dura para sempre. No tempo certo, Deus, ele fala. Aleluia. Irmãos, é uma maneira assim de a gente se expressar. Eu sei que Deus, ele fala conosco todo santo dia. Mas quando eu falo assim do silêncio, é aquilo que nós gostaríamos que ele respondesse naquele momento. Amém? Mas ele responde. Amém? Deus, querida igreja, ele pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. É uma coisa, irmãos, quando nós estamos passando por um momento difícil em família, quando alguém está sendo tratado por Deus, quando Deus ele permite uma enfermidade para a morte, e amém? E às vezes nós ficamos ali, mas por que Deus? E a gente começa a indagar, Deus, mas o Senhor é uma pessoa de oração, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que gosta de guardar os princípios de Deus no seu coração, é uma pessoa, Senhor, que se dedica ao Senhor, e agora o Senhor permite, e a gente fica ali esperando a resposta, mas vem o quê? O silêncio de Deus. Então Deus, ele pode sim ter muitas razões para se calar, amém, em certos momentos, cada situação é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle. Ele está no controle como num culto como esse, está no controle, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aqui comigo na live. Nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, irmãos? Todas as coisas contribuem, amém? Juntamente para aqueles que amam a Deus. Talvez aquilo que você está passando, você não está entendendo, você não está compreendendo, mas dá glória a Deus. Aleluia. Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos que Ele se cala, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Muitas coisas nós passamos, nós falamos, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Será, Senhor, que depois que terminar essa situação, será que eu vou continuar, Senhor? Como é que vai daqui em diante? O que vai acontecer? Mas Deus está dizendo, irmãos, que Ele está trabalhando, que Ele está no controle das nossas vidas. E dessa forma, querida igreja, o silêncio de Deus também ele é uma resposta. Aleluia. Amém? Quando Ele está silenciando contigo, está dizendo, estou trabalhando por você. Aquilo que você não está vendo, eu estou vendo. Aquilo que você não está ouvindo, eu estou ouvindo. Aquilo que você não consegue declarar em palavras, eu falo por ti. Aquilo que você diz, Senhor, agora eu não vou, não dá, o Senhor vai dar, porque eu vou contigo, eu estarei contigo. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, o silêncio de Deus, ele é uma resposta para nós. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está dizendo, espera. Também pode ser um tempo para aplicar aquilo que já aprendemos de Deus, lembrando que as coisas que já ouvimos, e outras vezes pode ser um sinal de que precisamos mudar algo em nós. O silêncio de Deus também é isso, irmãos. Porque tem coisas na nossa vida, irmão, que precisa ser mudado. E tem coisas, irmãos, que a gente não consegue mudar de hoje para amanhã.
Então, muitas vezes, Deus, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe muitas vezes das nossas dúvidas, mas muitas vezes o silêncio de Deus, porque é que nós precisamos mudar a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de ouvir, de proceder, de agir. Aleluia. Mesmo sem saber a razão do silêncio ou o tempo quando Deus se cala, é um tempo para que nós possamos usar a nossa fé. Eu não sei se os irmãos entendem, eu não sei até onde vai a sua percepção dos dons espirituais. Amém? Quando Deus começou a usar muito cedo, irmão, os dons do Espírito Santo, tem gente que acha, né, quando a gente está assim, no novo convertido na fé, eles colocam vocês como super-herói, como Deus, e Deus é o único, é aquele que está nos vendo, nos olhando aqui nesta noite. Então tem pessoas que acham que nós temos a resposta para tudo, ou não é? Porque às vezes Deus, irmãos, quando eu estava ainda no outro ministério, quando Deus passava as revelações do Espírito Santo, Deus às vezes até passava, mas muitas vezes ele passava, mas não mostrava quem era essa pessoa. E muitas vezes, irmão, Deus ele fica ali em silêncio porque ele quer nos ensinar que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E ele vai mostrar como ele quer e não como eu quero. E muitas vezes o Senhor falava comigo e eu vim de ministério grande, é muita gente. Vamos dizer, no culto, quando chegar na sede, mais de 100, como você vai sabendo milhares de pessoas? E eu tinha que passar aquilo e tinha que ter aquela confiança de que de alguma forma, de alguma maneira, Deus iria me mostrar quem era a pessoa. Então, nós mesmos sem saber a razão do silêncio, o tempo quando Deus se cala, é um tempo para nós usarmos a nossa fé. Nós temos que usar a nossa fé. A gente não sabe o que vai encontrar no meio do caminho. A gente não sabe o que espera lá do outro lado. Então, é esse tempo que nós precisamos usar a nossa fé. Mas ele estava com sintomas que parece que vai morrer. Mas se você usar a sua fé e profetizar que a morte desapareça e nunca mais faça parte daquele corpo físico, a vida volta novamente. Então a fé que nos sustenta, querida igreja, quando não ouvimos nada. Eu não sei se o pastor ouviu alguma coisa, talvez ele não ouviu nada, mas mesmo não ouvindo nada, ele decretou o quê? A cura. Mesmo ele não vendo nada, ele decretou o quê? A vida. Mesmo ele não vendo nada, ele cria, porque a esposa falou que ele não anda mais. Ele falou assim, nós já estamos crendo pelo milagre, e amanhã nós retornaremos lá na casa. E eu creio que nós chegamos lá, nós já vamos ver milagres de Deus acontecendo. Então, cremos que Deus existe, querida igreja, e Ele continua trabalhando nossas vidas até quando está calado. Aleluia, não pense só porque você está sentado aqui, que você orou, talvez você não sentiu nada, não viu nada, é que Deus não está trabalhando. Não, ele está trabalhando mesmo quando ele está calado. Deus não precisa falar, irmão, para mostrar o seu poder. Deus ele não precisa, aleluia, de mim, aleluia, para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus se cala, isso não significa, querida igreja, que Deus não está interessado em me abençoar, te abençoar, os milhões e milhares de ouvintes que estão me ouvindo. Aleluia. Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. E Ele nunca, querida igreja, está ocupado demais para ouvir você. Deus jamais vai estar ocupado, aleluia, de não poder ouvir as tuas palavras, que são as tuas orações. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 31. Aleluia. Vamos lá exercitar aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 29 até o 31. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 31. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temas, pois, mais,
valeis vós do que muitos passarinhos. Olha como nós somos importantes para Deus, amém? Nós valemos muito mais do que muitos passarinhos que Deus criou nessa terra. Você é importante, amém? Aleluia, Deus sim está interessado em você aqui nesta noite. Outra coisa, irmão, Deus, aleluia, lhe abandonou mesmo nos piores momentos, Ele te abandonou? Deus nunca vai lhe abandonar. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Salmos 139, versículo 7. Vamos lá. Salmos 139. Vamos lá. Salmos 139, versículo 7. Glória a Deus. Vai dando glória, irmãos. Glória. Aleluia. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Salmo 139. Nós vamos ver o versículo 7. Glórias a Deus. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Vamos ver aqui o 7 e o 8. Vamos lá. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se abrir o céu, tu aí está, e se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Irmãos, como que eu e você vamos conseguir fugir da presença de Deus? Como eu e você vamos conseguir se esconder de Deus, mesmo que tentássemos? Nós não conseguiríamos. Aleluia. Amém? Porque ali no versículo que nós lemos, o versículo 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? E subir ao céu. Se nós tivéssemos asas, eu sei que nós vamos ganhar quando nós partimos da seristamos um anjo, né? Eu quero ser um anjo, amém? Mas, irmão, se nós tivéssemos uma asa agora e voasse, Deus iria te ver. Porque Deus está acima de nós. E se você fizesse a sua cama, amém? E põe a sua cama na maior escuridão, como diz aqui o céu, dizer aqui o inferno. O inferno, ele é o quê? Trevas. O nosso Deus, ele é o quê? Luz. Com a luz que ele tem, iria iluminar, iria te encontrar. Então não tem por onde, irmãos, nós se escondemos e fugimos de Deus. Porque tudo Ele vê, tudo Ele ouve, irmãos. E quantas pessoas, irmãos, estão achando que estão fugindo de Deus, se escondendo de Deus, mas Deus está dizendo que Ele está te vendo, viu? Ele está te ouvindo, Ele sabe de tudo que se passa na sua mente, no seu coração. Eu acho que é melhor você se entregar para Ele. É melhor você se entregar totalmente de corpo e alma e espírito, aleluia, a Ele, mesmo que Ele esteja calado contigo, Ele está trabalhando a teu favor. Ah, mas você pode estar dizendo, mas pastora, não tem solução. Abra comigo lá no livro de Primeira Epístola Universal de São João, capítulo 4, versículo 4. Glórias a Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 4, bem perto do Apocalipse, irmãos. João 4:4. Aleluia, vai dando glória a Deus. Bem lá no finalzinho de Apocalipse, fica bem fácil de encontrar. João 4:4. Glórias a Deus. Todos já encontraram, diz amém. Amém. João 4:4 diz assim, vamos ler comigo? Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que estás no mundo. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele é maior que todos os teus problemas. Amém. E sim, Ele tem solução, e Ele não só tem a solução, como Ele vai te ajudar. Querida igreja, quando Deus fala e não ouvimos. Irmão, quantas vezes, irmão, Deus Ele fala conosco e nós não ouvimos ou não queremos ouvir.
Por vezes acontece que Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Deus, ele fala de muitas maneiras diferentes e precisamos aprender a ouvir a sua voz. Quando não ouvimos a voz de Deus, ele pode estar falando de uma maneira nova. Quantas vezes, irmão, ele fala comigo, ele fala com você e nós não queremos ouvir. Quando eu falo não quero ouvir, irmão, a gente não quer aceitar quando ele fala conosco. É quando Deus falou para mim que Deus ia recolher minha mãe, muitas vezes a gente não quer, a gente reluta e fala, não quero ouvir, não quero escutar. Mas ele vai deixar de falar comigo? Não, ele vai continuar o quê? Falando, até que eu entenda que a vontade dele é melhor do que a minha, do que a sua. Por vezes acontece que ele está falando, mas nós não estamos ouvindo. E é nessa noite, Deus, ele fala com você, mas a gente não quer ouvir. Porque aquilo que ele fala conosco muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Não, Senhor, isso não é isso que eu pedi, não é isso que eu estou. Não, Senhor, não. Mas o Senhor, ele continua falando o quê? Conosco. Aleluia. Ele fala mesmo, irmão, conosco de muitas maneiras diferentes. Precisamos aprender. Aprender quando ele fala conosco a sua voz. Quando não ouvimos a voz de Deus, ele pode estar falando de uma maneira nova. Às vezes ele vai falar contigo numa canção, como nós louvamos aqui na ministração da palavra de Deus. Ele fala. Ele fala conosco através de uma oração. Ele fala conosco através de um testemunho. Ele fala conosco quando até um passarinho canta. Aleluia. É, não é? Que a gente não dá nada, né? Deus, irmãos, ele fala de várias formas, de várias maneiras para chamar a nossa atenção, mas nós não queremos o quê? Ouvir. Olha para você ver, para Deus falar com Balaão, Deus usou uma jumenta, ele quis ouvir a jumenta? Não, porque o intuito dele era outro, não era para ouvir o que a jumenta queria falar. Ele queria outras coisas, ele queria, bens materiais. Ele nem estava nem se importando com a sua própria vida. Irmãos, Deus tem todo o poder, fez a jumenta falar para ver se tocasse o coração de Balaão, mas que tocar? Irmão, ele era profeta. Não conseguiu tocar o coração, porque ele não queria o quê? Ouvir. Muitas vezes esperamos que a resposta venha com uma relação especial, quando na verdade a resposta está na Bíblia. Às vezes nós queremos ver o pregador que prega, dar uma revelação, uma profecia, né? Às vezes tem igrejas por aí que superlotam, que vem missionários de longe, de outros lugares. E falou, vou lá e Deus vai falar comigo, Deus vai usar aquele irmão. Quando você vai lá, o profeta não fala contigo. Porque Deus, ele quer falar contigo aonde? Na Bíblia, na palavra. Vocês entendem isso? Aleluia. Aleluia. Deus, ele fala, irmão, conosco de várias formas, de todas as maneiras. Ele fala conosco. Lembra uma vez, irmãos, que eu fiz muita locução de rádio, tinha um irmão, agora até esqueci o nome desse pregador, ele era muito conhecido, muito usado nas mãos de Deus, e os irmãos falavam assim para minha mãe, falavam assim, vamos, Bonadinha, minha mãe nunca gostou disso. A minha mãe falou assim, Deus, ele fala comigo aonde ele quiser, ele não precisa ir lá para ele falar comigo. Mas de tantos irmãos estica a minha mãe, porque minha mãe foi uma mãe na fé para muitas pessoas, para não entristecer a fé das ovelhas, das ovelhinhas, né? Minha mãe foi. E eu fui junto com ela. Irmãos, quando nós entramos, eu e minha mãe, nós sentamos, eles colocaram a gente como se fosse bem na frente desse missão, foi até bem grande. Irmão, aquele preleitor daquela noite murchou. Não teve nenhuma revelação. Só a ministra falar, por quê? Porque Deus não queria falar, Deus queria falar onde? Na palavra. Então, irmãos, muitas vezes Deus ele quer falar com você na palavra, muitas vezes nós não queremos saber o quê? A nossa Bíblia. Nós não queremos ver o que Deus ele quer falar conosco. E às vezes nós ficamos relutantes. Quantas vezes você abre a Bíblia e a palavra sai dura? A gente fecha a Bíblia de novo e abre de novo.
É, não é? Não, sei que não, Senhor. Eu vou orar de noite, a gente ora de novo. E quando nós abrimos, cajado de novo. E aí vai, e fecha a Bíblia, aí fica aquela luta. Mas Deus está falando conosco. A Bíblia sempre tem uma mensagem importante para nossas vidas, mesmo quando não é resposta que procuramos. Abre sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Timóteo, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui, versículo 16 e o 17. Vamos ler comigo? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Por isso é importante, igreja, estudar a Bíblia regularmente. Amém? Também é importante estar aberto àquilo que Deus diz. Algumas vezes, amém, acontece que Deus não está calado, irmãos. Amém? Mas a sua resposta não é aquilo que queremos o quê? Ouvir. Não devemos, querida igreja, ignorar a resposta de Deus, mesmo quando não gostamos do que ouvimos. É como eu falei para vocês. Aquilo que precisamos nem sempre é aquilo que queremos. Amém? Pessoas que, aleluia, que viveram o silêncio de Deus, irmãos, da Bíblia. Temos algum exemplo de que, como funciona, amém, o silêncio de Deus na passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 21 e 28. Vamos abrir Mateus, capítulo 15, 21 e 28. Vamos ler. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foram as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? É uma mulher cananeia, igreja, ou cananita, amém? Ela suplicou Jesus por um milagre, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. A Bíblia nos revela, irmãos, que Jesus, ele ficou em silêncio. Ele já não respondeu ela automaticamente, como nós muito gostaríamos. A mulher poderia ter desistido, mas ela continuou o quê? Suplicando, mesmo com toda a repreensão dos discípulos. Irmão, depois da sua demonstração de fé, o pedido dela foi atendido. Onde nós lemos: certamente, querida igreja, o silêncio de Jesus foi um grande teste de fé para aquela mulher cananeia. Mesmo com o silêncio de Jesus, ele continuou a crer e não desistiu. Então não tenha, aleluia, o silêncio de Deus como afastamento. Às vezes nossa fé é provada justamente nesta hora. Então, se a sua fé está sendo provada porque Deus está calado com você, aleluia, mude a maneira de pensar, de agir, que mesmo ele estando calado, ele continua agindo perfeitamente na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, Deus, ele age como ele quer na nossa vida, e que possamos estar atentos, irmãos, porque ele usa quem ele quer.
até para ganhar uma alma. Irmãos, isso quando eu estava ainda na Deus e Amor, tinha um testemunho tão lindo, irmãos, que é engraçado, mas ao mesmo tempo a gente fala que é edificante. Tinha uns missionários, irmãos, que foi fazer uma missão em outro estado e ele tinha um papagaio. E onde os missionários iam, o papagaio ia junto. Então o papagaio escutava o missionário pregar, o missionário orar, cantar da harpa, né, os testemunhos. Só que para onde ele ia não dava para poder levar o papagaio. Não sei se ele tinha certificado ou não. Ele falou assim, meu Deus, eu vou ter que deixar ele aqui com dor no coração. E perguntou para uma família católica que tinha criança, perguntando se eles não poderiam ficar, cuidar do papagaio para eles enquanto eles fossem fazer missão. Só que eles não tinham uma data certa para vir. E as crianças falam, ai, pai, pega, né? Pega. E tanta insistência, né, das crianças, aquele casal católico pegou o papagaio e falou, não, pode ir fazer a missão, vai tranquilo que a gente cuida dele. Irmãos, e aí os missionários foram embora fazer missão e o papagaio ficou na casa dos católicos. E o papagaio era muito falante. E quando o papagaio entrou dentro da casa desse católico, o papagaio não falava mais. A única coisa que ele falava assim, o papagaio está triste. O papagaio está triste. E as crianças ficavam perguntando, mas por que você está triste? O papagaio quer culto, porque tinha culto, né? Os missionários faziam culto. Aí eu falei assim, mas a gente é católico. Ah, mas o papagaio quer culto. Então, eu repetia muito isso, sabe? E as crianças iam falar com o pai, com a mãe. Falavam, mãe, ele está triste porque ele está pedindo que tem que ter culto. Mas nós somos católicos. E mãe, pai, está triste. Irmão, com muita insistência, né? E o papagaio falando que ele queria culto, o papagaio queria ler Bíblia, e os católicos não tinham nem Bíblia, nem a católica eles tinham, né? Aí ele ficava no pé do pai. Pai, nós precisamos de Bíblia para ler para o papagaio, pai. E eu falei assim, ó, fica lá na frente. Eu falei assim, quando os crentes passarem na frente aí, vê se eles podem emprestar uma Bíblia, aí você lê a Bíblia para o papagaio, né? E as crianças não viam a hora de algum crente passar na frente e pedir uma Bíblia emprestada. Aí param os irmãos que tinham passado na frente lá, e aí falou assim, moço, você pode emprestar para nós? Não precisa dar não, só emprestar uma Bíblia para nós. Ele falou, mas por que você quer uma Bíblia? A gente precisa ler a Bíblia para o papagaio. Aí falou assim, não, tudo bem, né? Eles entenderam muito, né? Mas entregaram a Bíblia, né? Para os meninos. Os meninos que tinham acho que uns 7, 8 anos sabia ler, né? Aí o papagaio falou assim, papagaio quer que vocês leiam a Bíblia, lê a Bíblia. E eles pegavam, abriam, né? Do jeitinho de criança, né? Lia, ele falou, não, lê mais, Bíblia, papagaio quer Bíblia. E foram, mano. E todo dia, de segunda a segunda, o papagaio fazia eles ler a Bíblia lá. Aí daqui a pouco o papagaio ficava triste de novo. O papagaio está triste. Eu falei, por que você está triste? Porque o papagaio quer culto. Aí ele falou, mas eu falei para você que nós somos católicos. Eu falei assim, mas o papagaio quer culto. Mas isso foi, mas ele encheu a paciência com as crianças, do homem, da mulher, que ele queria culto. Até que não teve jeito. As crianças choravam para os pais, falavam assim, pai, a gente é católico, mas faz o culto para o papagaio, pai, não custa nada fazer um culto para ele. Aí eu falei assim, ó, quantos crentes passam aí na frente aí, pergunta para quem que pode vir aqui fazer um culto, então, na nossa casa, então, as pessoas tudo contentes, vão deixar o papagaio feliz, né? Os irmãos passaram, acho que era na época da escola dominical, que os irmãos passavam de manhã, né? Lá na frente, lá vai as crianças, lá chamar de novo. Falei assim, moço, você pode vir aqui na minha casa fazer o culto pro papagaio, porque tá triste. Ai, só Deus, isso é verdade, não aconteceu de verdade, né? E os irmãos não entenderam muito, mas já viu que era já o agir de Deus. Você fala, ó, então tá bom, então vamos marcar tal dia aí, nós vamos aí na sua casa, a gente faz um culto, a gente louva a Deus, ora, eles cantam tudo, foi tudo correndo para contar pro papagaio, nem para mãe e pro pai, é pro papagaio eles contar. Ó, os irmãos vão vir aqui para fazer culto. O papagaio fala desse jeito.
Papagaio está contente, está alegre que vai ter culto. E fica toda hora repetindo isso. Aí chegou domingo, que era o dia que os irmãos tinham marcado para ir lá na casa deles, né? Nossa, o papagaio tudo contente, né? E aí os irmãos falavam assim, vamos orar. E ele orava também, né? Papagaio também ora, papagaio também ora. E orava, né? Acho que tanto decorou, né? A oração dos missionários, né? Ele orava junto com os irmãos, na hora do louvor da harpa, e sabia, ó, de cor e salteado. Principalmente, ele falava assim, canto 15, que era aquele da harpa, né? Aí cantava, né? Cantava. Aí depois na hora da ministração, aí você agora papagaio quer ouvir Bíblia, quer dizer, a pregação. E ali os irmãos pregando a palavra de Deus, né? E os irmãos já estavam fazendo a oração da fé para poder encerrar. E o papagaio falou assim, não, família precisa aceitar Jesus com o papagaio. Família precisa aceitar Jesus. Falando que era para papagaio, né? Mas enfim, era papagaio. Aí os irmãos falaram assim, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus, você sabe que só Jesus salva, Jesus liberta, transforma. Quem entre vós que está aqui conosco aqui, que quer aceitar Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida? Irmãos, não teve um que não levantasse a mão, todas as crianças, né? Levantou a mão e o papagaio falou assim, papagaio contente e feliz porque aceitou Jesus. Isso, irmãos, ele ganhou a família toda. Quando os missionários voltaram de volta, e uma família toda transformada, né? Porque o papagaio ganhou toda a família para Jesus. Então, irmãos, Deus, ele tem as suas maneiras, amém? De falar conosco. Então, se Deus hoje, ele quer falar com vocês aqui, aleluia, abre bem os teus ouvidos, amém? Ele quer falar conosco. Ele quer nos despertar. Às vezes ele quer revelar a mim e a você coisas ocultas, escondidas e profundas, a mim e a você, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Às vezes Deus ele quer mostrar algo que vai acontecer, mas nós não estamos preocupados com isso. Então, irmãos, abre os teus ouvidos espirituais falando, escute a voz de Deus falando conosco. Ele fala, irmão, desde a hora que você abre esses olhinhos, né, para esta terra onde nós vivemos aqui, até a hora que você vai fechar os teus olhinhos para dormir, para descansar, ele fala conosco. Então presta atenção. Tem muitas coisas que não era para acontecer, irmãos, nas nossas vidas, mas muitas vezes acontece porque nós não damos o quê? Ouvidos. Às vezes Deus manda nós para um certo lugar fazer tal coisa, e às vezes nós somos, gosto de usar esse termo, né? Rebelde, né? Desobediente, e nós não fazemos. Quantas vezes, irmãos, Deus nos ouve para falar com muitas pessoas, não faz isso, não faz aquilo, mas não tinha jeito, irmão. Tinha pessoas que iam lá e acabava acontecendo. Então, nesta noite, irmãos, mesmo quando Deus se cala, não é porque ele se calou que ele não está trabalhando. Amém? Ele trabalha no silêncio, ele trabalha de todas as formas, mesmo que talvez aquilo que você está pedindo a Deus, e você não ouve nem sim, nem não, mas ouve só o silêncio, escute esse silêncio. Porque o silêncio também é uma resposta para nós. Às vezes ele vai falar contigo numa canção, e às vezes nós relutamos muito, até mesmo quando até o louvor que a gente escuta. Tem até um louvor que eu esqueci qual é a cantora que canta, que ela fala sobre a pessoa que está passando por um momento difícil, até na parte da enfermidade, para a morte, e ela fala, você não vai morrer. E eu relutei muito com esse louvor, porque todas as vezes que eu pedia, ou ia ligar o celular, ou ligava no YouTube, era o primeiro louvor que vinha. Eu ia falar, mas Senhor, está falando que não vai morrer, o Senhor está falando que vai morrer. Senhor, está falando que não, mas o Senhor está falando que vai. Então, é aquela luta, que você fica lutando, aquilo que você está ouvindo, né, carnalmente, né, aquela canção, né, canção inspirada, né, que eu fui inspirada por Deus para estar cantando aquilo ali, e também aquela voz que vem do Altíssimo, que vem do alto,
E é uma luta que você fica lá relutando, mas mesmo você relutando, irmão, se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus está dizendo que vai, porque vai. Aleluia, você pode fazer o que você quiser. A palavra dele é a única. E você tem que entender. Você tem que se preparar para entender quando Deus diz não. Você tem que entender quando Deus diz sim. Você tem que entender quando ele fala, espera mais um pouquinho. Talvez ele vai dizer, isso não é para você. Não é para você naquele momento. Aquele momento que você está pedindo não é o momento adequado. Mas não é porque ele não te deu hoje que não pode dar amanhã, depois da manhã, daqui o mesmo. Quem decide é ele. A nossa vida, irmãos, está debaixo da onde? A minha vontade, a sua vontade está de acordo de quem, irmãos? De Deus. Se ele está dizendo hoje que mesmo que ele está em silêncio com você, por algum momento, não é que ele deixou de trabalhar na tua vida. Aleluia! Muitas vezes, irmão, tem coisas que paralisam a nossa vida, porque nós não queremos dar ouvido àquilo que Deus nos fala. Você sabia disso? Que muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não queríamos escutar a Deus. Mas Senhor, isso eu não faço. Senhor, se for para você desse jeito, não quero. Senhor, manda outro, porque eu não. E aí as coisas começam a acontecer e a gente na nossa oração vai, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que você não quer o quê? Ouvir a voz de Deus. Irmãos, e aí as coisas, o silêncio de Deus é o tempo que ele te dá para você mudar a sua atitude. É o tempo, tem gente que, irmãos, interpreta mal. Acha que está tudo bem, está tudo maravilha, por causa do silêncio. Não. Quando Deus fica em silêncio, começa a ficar meio preocupado. Amém? Quando você não consegue ouvir nem sim, nem não, nem talvez, espere, fique preocupado. Aleluia! Porque tem pessoas que acham só porque Deus ficou em silêncio, acham que Deus está, Mas não. Deus está chacoalhando para que você se torne aquilo que Ele quer que você seja. Amém? Então, esta palavra, irmãos, que Deus manda para nós, amém? É uma palavra de edificação para as nossas vidas. Tem alguém aqui contestando a vontade de Deus. Tem alguém querendo dar ordem para Deus. Faz assim, assim e assim. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Ele só precisa de um coração pronto para receber aquilo que vem do alto, lá de cima. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. A hora foi embora. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, vocês que estiveram comigo até este momento. Amém? Deus pode até estar em silêncio contigo, calado por algum motivo, mas Ele não deixou de trabalhar. Ele continua sendo Deus, Ele é o Todo-Poderoso e sempre será. Mesmo você não crendo, não acreditando, duvidando, Ele vai continuar sendo soberano. Ele sempre vai estar no comando, no controle da sua vida. Aleluia, sempre. Aleluia. Porque se Ele sair do controle, eu nem sei o que acontecerá com a tua vida. Se Ele deixar, aleluia, de não mais estar na direção da tua vida, aleluia, as coisas vão virar de ponta cabeça, vai virar o caos. Mas se hoje você entender, aleluia, que o silêncio de Deus, Ele também trabalha, as coisas começam a mudar ao seu favor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Vamos bater palma bem forte para Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém?
Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.